Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. Olá pessoal, meu nome é Alexandre Manta e começa aqui mais um vídeo da série Planejando para Desconstruir. Aí você fala assim, Alexandre, por que você contou essa história toda para poder falar de negócio físico? Bom, a primeira coisa é que, apesar de nós termos padarias de modelos diferentes, vocês percebem que, em momento nenhum, nós estamos falando de padarias de modelo tradicional. Quando eu era criança, eu ia a padarias que, no máximo que elas tinham, era uma parte que fazia sanduíche dos pães que ela produzia. Ou talvez ela tinha alguma coisa ligada a algum tipo de salgado, uma empadinha. Essas padarias, elas tinham normalmente na sua parte superior, né? Ela tinha algumas prateleiras onde ela tinha produtos que eram produtos extremamente caros. Ele tinha lá, tinha uma lata de pêssego, tinha uma lata de figo, tinha açúcar. E os produtos que eram comprados lá eram produtos caros. Por quê? Porque as pessoas utilizavam as padarias para comprar esses produtos quando eles estavam no aperto. Digamos assim, o mercado já havia fechado à noite, mas a padaria estava aberta. No domingo o mercado estava fechado, mas a padaria estava aberta. Alguém precisava de alguma coisa e aquela pessoa recorria. Ou a pessoa ia comprar alguma coisa para não ir no mercado, simplesmente comprar um quilo de açúcar, ele comprava também na padaria. Mas o negócio mudou. A concorrência, ela se diversificou. Ou seja, o negócio físico, ele tem alguns fatores que eles necessitam de sustentabilidade, né? Número um, quando você tem um negócio físico, você tem, por exemplo, uma loja, você tem um comércio, você tem uma pequena fábrica, que você tem um local, você tem que se ligar muito porque você vai ter uma coisa que se chama custo fixo. E os custos fixos de lojas físicas são custos altos, né? A gente está falando de custo do ponto, a gente está falando de você manter portas abertas, então você tem energia elétrica. Quando você tem um ambiente que você serve mais alguma coisa, você precisa ter um ar-condicionado, você tem funcionários, você paga os impostos, você vai ter embalagem, ou seja, você vai estar de portas abertas para receber um público. Primeiro, o que a gente não deve pensar? A gente não deve pensar assim, não existe mais espaço para o negócio físico. A primeira coisa que você tem que conhecer, isso vale para qualquer tipo de negócio, tá pessoal? A primeira coisa que você tem que conhecer é qual é a dor do teu público. Digamos que se dessas 6 padarias que eu citei, só existisse a mais cara e só existisse a que serve as pessoas de público com menor acessibilidade financeira. Imagina se só existissem essas duas. Imagina aquele cara que tem um padrão de vida intermediário, mas que ele não está afim, por exemplo, de pagar, vou dar um chute, tá? De pagar R$16 no quilo do pão, na padaria mais nobre, mas ao mesmo tempo também ele não está afim de comer aquele pão congelado, que é o valor mais barato que ele compra dentro do mercado, por exemplo. Ele, na verdade, ele queria comer um pão feito pelo padeiro, mas um pão onde a estrutura seja menor e com isso o valor do quilo do pão seja menos oneroso para o seu bolso. Imagine se não existisse essa opção. Então veja, o que você precisa entender é qual é a dor do teu público. A que público você quer alcançar e, acima de tudo, o que você quer oferecer a ele e o que você vai oferecer, o quanto aquilo é diferencial em relação aos demais. Isso é muito importante. O que você vai procurar? Vamos lá, qual é a dor que o teu público tem? Vamos continuar no exemplo das padarias. Poxa, todo mundo tem um pouco de visão, aqueles que gostam, né? Por exemplo, como eu, que gostam de pão. Todo mundo tem um pouco de visão, um pouco de saudosismo daquele pão quentinho, né? Você sai do trabalho, você passa na padaria, compra aquele pão quentinho, senta à mesa, pega aquela manteiguinha maneira e passa, ela desmancha e você toma aquele café saboroso com pão quentinho. Ou quem sabe no sábado de manhã, no domingo de manhã com a tua família, num lanche da tarde, né? Ou mesmo de manhã, se você tem oportunidade de fazer isso. E de repente você não tem acessibilidade a um produto com a qualidade que você deseja. Ou seja, com a qualidade e com a acessibilidade financeira associada. Então, a gente vê que, por exemplo, dentro de um bairro, ele tem a variedade dos comércios chamados padaria,
que na verdade são padarias associadas a outro meio, aonde eles promovem, por exemplo, para mim, uma possibilidade de comprar o pão que eu gosto. Mas qual é a minha dor? A minha dor é justamente não ter aquele pão quentinho. Então eu sei que tem uma padaria que por volta das 5h30 da tarde, eles tiram uma fornada de pão. Então aonde que eu vou? Eu vou naquela padaria que tira a fornada de pão naquele horário. As outras também tiram? Também devem tirar, mas elas não são atrativas para mim, porque o que eu vou comprar naquela padaria? Pão. Então você vai ter um público que ele vai buscar o quê? Apenas a panificação naquela padaria. Porque é um público, de repente, que se planeja. Né? Por exemplo, é o exemplo da minha família. Nós nos planejamos, nós fazemos compras, nós abastecemos a nossa despensa. A gente não faz compras pecadas, a gente abastece a despensa e vai somente suprindo daquilo que é mais perecível durante o mês. Então eu não tenho assim essas surpresas, eu preciso de alguma coisa, eu tenho que ir naquela padaria pagar um valor mais caro por algum produto. Não, eu tenho mais reserva em relação a isso. Mas tem gente que vive disso. Então existe um outro público que tem um outro tipo de dor. Qual é o outro tipo de dor que esse público tem? É a dor de não se planejar. De repente é uma pessoa solteira, um homem, uma mulher solteira, ou às vezes um casal que não está nem aí para manter a despensa porque não tem filhos, porque não é uma coisa que existe regular, que eles almoçam na rua, que eles possam ter opção, mas em determinado momento eles querem fazer alguma coisa em casa e quando abre a porta da despensa não tem. Quem é que está lá para salvar ele no final de semana, quando já está tudo fechado? Aquela padaria. Então entenda, o negócio físico, ele tem os seus pontos positivos, que é a questão de nós, consumidores, muitas vezes ainda querermos manter a proximidade com aquilo que é tátil, ok? Um grande exemplo disso, que hoje ainda se mantém, e se mantém muito, mesmo existindo as lojas virtuais, são as lojas de roupa. Existe muita gente que compra roupa pela internet. Minha esposa compra muita roupa para o meu filho pela internet. Eu, de vez em quando, eu arrisco comprar alguma coisa pela internet. Mas eu tenho um problema sério. Como homem, como ser prático, eu vou lá, pego, experimento, coloco, é isso que eu quero, tchau, um abraço, vou embora. Então a loja física, para mim, nos meus conceitos, ainda faz muito sentido. Mas eu não posso me prender a simplesmente achar que eu vou abrir as portas de uma loja física e que o consumidor vai entrar nela. Não, você tem que entender, primeiro, para você ter uma boa loja física, você precisa ter um bom ponto. E a questão do ponto é uma questão muito relativa, pessoal. Assim, ruas ou mesmo avenidas onde você tem um tráfego muito grande de automóveis, de pessoas, onde você tem um bom tráfego de pessoas, certamente o custo daquele ponto vai ser altíssimo. E aí quando você dobra a esquina, você entra na rua perpendicular àquela rua de grande movimento de pessoas e carros e tudo mais, que já não tem mais o movimento porque não existe interesse do público em passar naquele local, o preço da loja cai 50%, 60%. Então, você precisa entender, em muitos casos, uma loja física não tem sucesso porque o primórdio da loja física foi escolher uma loja fora do ponto ideal. Então, quando a gente pensa em investir numa loja física, a gente tem que ter convicção de que a gente vai ter um custo e aquele custo vai existir vendendo ou não. Você vendendo ou não, aquele custo vai existir. E outra coisa muito preocupante que tem dentro da vida do empresário que procura ter uma loja, por exemplo, estou citando o caso de uma loja, mas que procura ter uma loja física, é a questão de você entender que o teu produto ele vai ter que chamar a atenção de um determinado público. E aquele teu público passa por ali, aquele teu público, ele sabe que você existe, aquele teu público, ele conhece, ele já teve a expectativa de ter alguma vez, de encontrar o teu produto por ali, ele realmente está naquele local? São muitas perguntas, ele passa por aquele local, existe acessibilidade para chegar até aquele local?